Boa noite a todos, sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ, que visa dialogar com músicos, profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores e musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, como do jazz, do MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos 3 anos anteriores, de 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A partir dessa temporada, o bate-papo passa a ter um novo formato. Os programas não mais terão transmissão ao vivo, serão mais compactos. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo partitura ficarão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também terá uma versão podcast para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. Este vídeo vai ao ar no dia 25 de abril de 2023, às 18 horas. A equipe que realiza esse projeto é formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Temos a honra de receber hoje, dia 18 de abril de 2023, o compositor, professor e pesquisador Edson Zampronha, para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa, ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar sobre o Edson e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vindo, Edson, a esse projeto. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Obrigado, Edson, por estar aqui participando conosco nesse projeto. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, introduzindo um pouco o Edson, o Edson Zampronha, nosso público, né? O Edson ele recebeu 2 prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, e foi vencedor do 6º prêmio Sérgio Mota pela instalação Atrator Poético, realizada com o grupo Sai Arts. Em 2017, foi compositor homenageado do 4º Festival da Música Contemporânea Brasileira. Tem recebido encomendas de diversos grupos e instituições, como o Museum für Angewandte Kunst, desculpe pelo meu alemão, em Colônia, Alemanha, da Fundação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP, do Centro Mexicano para Música de Artes Sonoras, CMMAS, México. Suas composições estão incluídas em 4 CDs inteiramente dedicados às suas obras: Sonora Sensible, Modelagem e Cio Escavivo. Desculpa se eu pronunciei alguma coisa errada. E possui mais de 100 composições para orquestra, banda sinfônica, coro, música eletroacústica, instalações sonoras, video music, performance, música de câmara, balé, teatro e cinema. É professor titular na Universidade de Oviedo, Espanha. Mais uma vez, obrigado, Edson, por estar aqui conosco. E iniciando esse bate-papo, né, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a sua trajetória, né, os caminhos que te levaram, né, à música e à composição, sobretudo, né, e um pouquinho da tua formação, dos teus primeiros passos, enfim, como compositor profissional. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês e eu nunca decidi ser músico. Eu nasci em uma família de músicos e a música era muito natural dentro de casa. Minha mãe, professora Maria de Lourdes Sequef, era uma grande pianista e também uma grande professora. E ela me introduziu na música desde pequeno, levava a mim, eu e meu irmão íamos com a minha mãe assistir concertos desde pequeno, escutávamos ela estudar em casa piano, e o meu pai é um audiófilo até hoje. E então o meu pai trazia outro repertório que complementava o da minha mãe, incluindo muita música de jazz, e muita música contemporânea. É interessante o fato da música contemporânea ser
digamos assim, eu fiquei acostumado a ouvir música contemporânea junto com a música de concerto clássica, como jazz, principalmente esses três repertórios, desde muito pequeno. E eu nunca me senti introduzido na música. Eu já nasci nesse contexto. Então, para mim, ir me tornar um músico no sentido profissional da palavra, isso sim, essa é a decisão importante, não é? Que a pessoa, no meu caso, eu aqui tive que decidir. Quer dizer, me vou dedicar profissionalmente à música e evidentemente que sim, porque eu amo a música. Sou uma pessoa muito curiosa com o som e eu me sinto completamente realizado fazendo música. Então, para mim, nunca foi uma dúvida estudar em música ou me desenvolver em música. Eu comecei dentro de casa. Agora, depois, obviamente, eu tive uma formação, principalmente em termos técnicos e em termos de audição, com meu pai, com a minha mãe juntos, e eu agradeço muito a eles esse ambiente altamente musical que existia em casa. E, posteriormente, eu fui fazer minha formação que nós precisamos ter, não é? E expandir os meus conhecimentos musicais para outros conhecimentos que vão além do ambiente doméstico em casa, não é? Então, claro, meu passo já foi diretamente para a universidade. Então, eu fiz a graduação em composição e regência na Unesp. Depois, eu fiz o mestrado em composição na UFRJ. Eu tenho muito carinho por UFRJ. Eu conheço a UFRJ quando minha mãe levava a minha e meu irmão, nós íamos juntos com ela, ela segurando dois eh, filhos pequenininhos assim, tá? Desde a década de 60, você imagina. Então, bom, eu me recordo perfeitamente como era a escola de música. Quando eu voltei lá para fazer um mestrado, foi delicioso, na verdade, eu adorei fazer. Quem foi minha orientadora foi a Marisa Rezende, uma compositora pela qual eu tenho uma grande admiração e realmente e é uma pessoa notável. Realmente. E, posteriormente, eu entrei na Unesp, não tinha o doutorado ainda, entrei em 92, por concurso, entrei na Unesp como professor e fui ocupando as áreas de composição e outras disciplinas em torno disso. E depois eu fiz o doutorado, e aí, nesse caso, eu optei por fazer o doutorado não na área de composição, mas na área de... que não era fácil fazer um doutorado em composição naquela época no Brasil. Então, eu tinha poucos cursos e eu acho que o primeiro, eu posso estar equivocado, mas eu tenho a impressão que o primeiro doutorado em composição foi da UFRJ justamente. Mas eu não lembro direito. Mas por uma série de circunstâncias, eu acabei, e também por opção voluntária mesmo, eu decidi fazer em comunicação e semiótica artes, uma tese toda na área de música, ou seja, eu utilizo a semiótica como uma ferramenta que eu considero muito válida e super interessante e é parte do meu processo criativo. E, e defendo o meu doutorado ali, na PUC, e ela de 98 já. E a partir de 98, ou seja, toda a minha formação eu fiz no Brasil. Então eu começo a buscar uma internacionalização das minhas atividades. Então, foi o primeiro lugar onde eu fui, ou seja, eu cheguei a ficar em participar de congressos, atividades fora do Brasil, principalmente uma temporada que eu fiquei, foi curta, mas foi importante nos Estados Unidos, depois outra na França também, e assim por diante. Mas aí eu comecei a circular muito. Então, os locais onde eu comecei em primeiro lugar foi na Espanha, eu fui compositor
convidado para fazer uma obra eletroacústica no já extinto Laboratório de Informática Eletrônica Musical, no Museu Reina Sofia, que é o museu de arte contemporânea da Espanha. Existem outros que são igualmente importantes, bem, igualmente não, são muito importantes, mas o que tem mais visibilidade, esse museu internacional, e muito interessante as atividades que a gente fez. Eu voltei sucessivamente ali várias vezes. Também fui para a Universidade de Birmingham, ah, nos estudos de música eletroacústica, que foi uma experiência interessantíssima, riquíssima. Eu aprendi muito com todas essas experiências. Também estive na Finlândia fazendo pós-doutorado, pesquisa de pós-doutorado, aí na área de investigação, em pesquisa na área de música, musicologia, né? Mas sempre associado à composição. E então, depois de 16 anos na Unesp, a casa, uma casa pela qual eu tenho muito carinho, e eu acho que e pelo menos eu não sei como está agora porque eu não tenho muito contato mais, mas eu sou muito agradecido ao Unesp, tanto pelos amigos, pelas oportunidades e pela oportunidade de crescimento pessoal e profissional ali dentro. Então eu recebi um convite e aí eu me mudei para a Espanha. Isso foi no ano 2008. E então, aí, na Espanha, no ano 2008, começa essa crise internacional, aí, toda mundial. E aí, então, eu circulei por algumas universidades aqui. Basicamente, foi a Universidade de Valladolid. Depois, eu fui para o Conservatório Superior de Música, que é equivalente a um grado, como a gente tem um bacharelado, né, em música, é graduação universitária, assim. E, posteriormente, eu entrei na Universidade de Oviedo. Até que depois, eu passando por esses processos de concurso, me tornei professor titular, que é o posto que eu ocupo agora. E, na verdade, essa foi minha trajetória. Aprendi muito com várias pessoas. Eu prefiro não mencionar nomes, porque eu vou ser injusto com as pessoas que participaram da minha formação. Então, eu preferia deixar esses nomes para uma vez em que a gente tem outros assuntos interessantes para falar também, então eu deixo esses nomes aí na memória das pessoas com quem eu pude compartilhar essas experiências. Eu só mencionei a, a Marisa Rezende, porque esse projeto aqui, vocês são da UFRJ, né? E eu tenho muito carinho pelo UFRJ, então eu menciono a Marisa, que é uma grande compositora e é uma grande pessoa também. Bem, e aí por diante eu aprendi muito com essas pessoas. Eu acho que todas as pessoas, inclusive as pessoas, se eu fiz, como se diz, pessoas dos corredores das universidades, das instituições, aprende muito com os colegas, né? E aprende também muito com os nossos mesmos erros. Mas é muito legal. E só para complementar, que eu acho que é importante também, é que meu instrumento principal é o piano. Minha mãe era pianista, então foi natural que eu me dirigisse ao piano, mas voluntariamente eu experimentei vários outros instrumentos. E, inclusive, eu cheguei a comprar um fagote, toquei numa orquestra jovem durante 5 anos. E estudava a parte geral antes, e ia para o ensaio com a parte geral estudada, e às vezes punha ela em cima do estante mesmo, para ir vendo os problemas que estavam acontecendo, e aprender com a experiência. Eu fiquei 5 anos. Depois eu vendi o fagote, porque eu não queria ser fagotista. É um instrumento maravilhoso, né? Instrumento maravilhoso, mas eu tinha que fazer minhas opções na vida. Então, como minha opção sempre foi a composição, então eu segui com o meu piano. E também dirigi coro bastante tempo e cantei em coro bastante tempo também. Estou falando de anos, vários anos. E toda essa experiência prática, eu acho que é muito importante, principalmente na época de formação, para que a gente possa ter uma experiência completa e ter o mais ou a mais completa possível. E essa experiência para mim foi
muito válida. E eu utilizo essa experiência para tomar várias decisões quando eu componho, quando eu toco, quando eu escrevo sobre música. Então, essa, eu diria assim, finalmente estamos aqui juntos. Isso é muito legal, muito bem. Muito bom, parabéns pela trajetória, Edson. Eu queria que você falasse um pouco agora puxando mais para a composição, mais para aspectos filosóficos da composição, digamos assim. Eu te pergunto, que composição faz sentido para você e o que te move musicalmente? E como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo atual? Essa é uma pergunta merece uma tese. Bem, mas eu diria o seguinte, que música faz sentido para mim. Eu acho que um dos problemas da música atual é a construção do sentido musical. Eu diria que isso é uma questão que eu trabalho diretamente, inclusive meu interesse na semiótica vai por aí. Como é que a gente escuta uma sequência de sons e esse som faz sentido para a gente? Eu acho, honestamente, que nós podemos ter várias técnicas de composição, um montão delas, das mais variados estilos e cores. Mas eu acho que a chave da composição é construção do sentido musical. Não importa a técnica que você use. Você pode usar uma técnica, a técnica não garante nada. Ela pode servir de ferramenta para compor, e eu acho que ela é muito útil nesse sentido. Ela pode orientar decisões, pode ajudar a gente a observar relações ou construir relações entre coisas, mas no final existe uma decisão que é musical. E essa decisão musical tem entre as várias possibilidades que eu posso realizar, por exemplo, utilizando uma única técnica, nós podemos utilizar várias em uma mesma obra, digamos assim, se utiliza uma única técnica, a decisão musical, para mim, isto faz sentido musical para mim, independe da regra, independe da fundamentação teórica que há por trás. Existe uma parte sensorial da escuta que é muito importante. E eu acho que ela é muito resultado da experiência. Quando eu era mais jovem, eu realmente cheguei a acreditar algumas vezes, mas confesso que muito poucas vezes, que algum sistema pudesse me ajudar. E eu, no meu caso particular, pode ser que para outras pessoas seja muito útil e eu acho isso tudo muito pessoal, sabe? E não estou dizendo que eu sou exemplo para ninguém, mas no meu caso, eu acho que a experiência de escuta já introjetada dentro da. Para mim, se eu tiver que escrever um texto, é muito mais difícil que escrever uma música. Para mim, escrever uma música é natural. Escrever um texto, para mim, eu penso: e será que eu estou pondo a palavra certa? Estou construindo a frase corretamente? Será que minha ideia. E eu demoro para escrever. Dá problema para me escrever. Não é o meu ambiente mais fluido. Às vezes, uma pessoa pode ler um texto e achar que eu escrevi com fluidez. Vai, tá bom. Mas isso custou muito porque não é o meu meio mais natural. A falar é mais fácil, escrever para mim é bastante mais complicado. E a música é mais fácil ainda. Então, eu acho que eu introjetei desde, por essa experiência desde muito pequeno. Assim, quando minha mãe estava grávida de mim, ou seja, eu estava dentro da barriga dela, ela estudava o concerto número 3 de Beethoven, que ia tocar um concerto, e eu estava ali dentro da barriga. Então, eu já escutava as escalas, desde pequeno estudava escala, estudava concerto e tal. A relação que eu tenho com essa música, por exemplo, é que nunca tive a sensação de escutar essa música pela primeira vez. Nunca, nunca. E com isso é como se eu tivesse gravado essa música, pelo menos o primeiro movimento inteiro. Bom, mas em todo caso, é, é, essa parte da sensibilidade, para mim, eu ponho isso em primeiro plano. E, evidentemente, que não estou aqui adotando uma posição pseudo-romântica. Não estou falando nesse sentido. Pode ser mesmo a sensação do ouvido, como pode ser para um compositores e compositoras impressionistas, ou
para a música espectral, que para mim eu acho que é um referente muito interessante. Eu não uso o procedimento espectral mais clássico, eu faço a minha maneira, né? Mas no final, o nosso ouvido, principalmente também na música eletroacústica, o nosso ouvido é a ferramenta mais elaborada que existe, né? E a técnica, na verdade, é a soma de todas essas experiências que, ao final, parece que é natural, mas foi construída com muitos anos. Então, afinal, sai naturalmente, mas não é de uma forma romântica nem intuição. Eu acho que a intuição é muito treino. Eu acho que a prática é muito importante, o exercício é muito importante, a persistência é muito importante, a cabeça dura de insiste, 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 insiste até conseguir. Isso é mais importante que saber se você está usando uma técnica corretamente ou não. Às vezes você não está usando corretamente e fica uma maravilha. É, ou seja, a técnica não garante que a música vai ter sentido, mas ela te ajuda. Então, principalmente no começo, ela pode ser um apoio fundamental. Então, eu nunca fui contra as técnicas. Outra coisa é que eu uso, até invento, às vezes, para conseguir criar coisas novas. Então, é uma forma de explorar o som. Não é que para garantir o resultado, é uma forma de descobrir outras coisas. Então, a técnica te ajuda a descobrir coisas. Então, na verdade, eu concordo com quem disse isso a primeira vez, acho que foi nas artes visuais, não tenho certeza de quem foi, que disse assim: eu não crio, eu encontro. Né? Então, você pesquisa o som até que uma hora você encontra um. Então, você tem que buscar muito. E esse trabalho de investigar e encontrar e buscar muita persistência, tá horas tocando no piano um acorde, não, eu toco esse, aquele outro, e vou mudando, tal, até que você chega uma hora que você fala, esse aqui é esse acorde aqui, aí eu não diria assim, isso é o que eu queria, não, assim, eu encontrei. Não é o que eu queria, eu não sei o que eu queria realmente, mas eu encontrei algo que isso sim agora eu quero. Então, eu pego esse material e uso. Né? Então, isso eu acho é a maneira como eu trabalho. Sempre que eu trabalho, eu começo com brainstorm. Eu sempre começo com brainstorm. Esse brainstorm pode ser de formas escritas, às vezes eu sento e começo a pôr no papel todas as minhas ideias. Qualquer uma. Eu faço isso durante uma hora, relógio. Relógio. Então, eu tenho que escrever durante uma hora. Se ter cansado, posso estar cansado, dá igual, uma hora. Uma hora. Aí escrevo, escrevo. Aí eu paro, aí depois de um tempo volto para o que eu escrevi, vejo o que eu escrevi, pego as melhores ideias e faço outro brainstorm. E até que pode ser com texto escrito, ou então, às vezes, o meu brainstorm é no instrumento. Eu vou no piano e experimento, até uma hora que eu encontro algo. Assim. Ou então na eletrônica também eu vou, experimento sons, plugins e vários softwares, não sei, tá? Até uma hora que eu vou em encontro. Então, receita, eu acho que a única. Eu não trabalho um sistema criativo de antemão, eu trabalho com um processo de antemão. Então, eu sou um compositor mais de processo do que de sistema, se a gente fizer essa diferença. Então, o sistema pode te dar um conjunto de parâmetros para você ir explorar. O meu caso é mais processual mesmo, é um processo de descobrir coisas aonde. No processo de descoberta, eu posso utilizar uma técnica ou outra, depois, se essa não servir, eu vou para outra. E aí, inclusive, eu escrevo a caneta porque não é para deixar para a posteridade, não tenho essa ideia, mas é para que eu possa não apagar com a borracha. Então, aí depois eu posso ver o que eu pensei, e a partir do que eu pensei, eu posso corrigir o meu pensamento, ou dirigir o meu pensamento, melhor dito. Dirigir o meu pensamento mais para um lado, mais para o outro. Né? E eu não sou fã de nenhuma técnica, eu gosto de todas. Todas são É, úteis. acho Todas que são você, úteis. Diga. desculpa, é que você está entrando aqui no campo que é justamente o que eu ia perguntar depois, né, que está ligado a, de alguma forma, a pesquisa
em música, a pesquisa em composição, né? Quando você fala da busca pelo som, da busca por uma sonoridade, por um caminho, você fala do seu processo, né? Que obviamente está interligado isso tudo, e isso me lembra, né, os seus livros, né? Um livro que eu li seu na minha época de formação, né? Que é o Notação, Representação e Composição, Ah, que ele foi bacana. muito bacana para mim, assim, naquela época ter lido, né? O que você escreveu teve um impacto, né? Durante a minha formação, e assim, acho que meu intuito aqui está de motivar um pouco você a falar um pouco mais sobre, talvez, sobre a sua pesquisa nessa área mais ligada, né, à comunicação semiótica, e como isso, de alguma maneira, é, talvez tenha te ajudado a criar mais processos, talvez objetivos, se é que a gente pode falar assim, no seu fazer composicional, né? Alguns deles você já, né, falou um pouco, mas não sei se você gostaria de falar um pouco mais desse viés aí. Sim, sim, eu acho que eu poderia dizer o seguinte, que eu acho que é interessante, que ah, a semiótica foi e é muito útil para mim, porque ela é uma forma em que eu posso explicar a relação de elementos não verbais. E a música é uma linguagem não verbal. É, pode se associar com letra, com texto, mas a música, como uma elaboração sobre o som ou com os sons, é uma linguagem não verbal. Então, é muito interessante a semiótica. Eu utilizo a semiótica de Charles Sanders Peirce, que eu acho que é super interessante. É complexa, reconheço, complexa, mas os resultados, pelo menos eu vejo os resultados. Então, veja, o meu ponto de vista é o seguinte: é, quando nós temos um som que aparece em um certo lugar, depois aparece outro som. Se eu consigo relacionar esses sons, esse som tem sentido musical para mim, que era o que eu estava comentando antes, se eu entendo qual é o mecanismo ou os princípios, porque às vezes não é mecânico, às vezes os princípios que que tornam possível que a conexão de dois sons se torne inteligível, essa conexão é inteligível para nós, se eu encontro as regras da inteligibilidade em uma linguagem sonora, eu acho que eu tenho a melhor ferramenta de composição do mundo. No mundo. Porque as outras técnicas, o que elas te dão são uma espécie de soluções que te orientam a construir isto, ou algumas soluções prontas, por exemplo, fórmula de cadência. Fórmula de cadência é uma solução pronta. Você vai escutar e tem sentido. Uma solução pronta, mas não te explica por que tem sentido. Às vezes tem, você pode falar, explicar o movimento da voz, etc. e tal, mas é mais que isso. É mais que isso. Então, se você consegue explicar como é que nós escutamos uma sequência de sons, esse som tem sentido para o nosso ouvido, tem a melhor ferramenta eu digo, insisto, ferramenta de composição. Não é porque ela, daí não importa a ferramenta, ou a técnica que eu use, ela pode me orientar a fazer uma polistilismo ou politécnica dentro de uma mesma obra e conseguir organizar isto que aparentemente é inarmônico, mas um inarmônico que funciona, que tem sentido para o ouvido. Para mim, a música tem que ter sentido para mim. Eu tenho que ouvir a minha música e falar assim, eu entendo a minha música. Entendo perfeitamente a minha música. E todas as músicas que eu fiz, eu entendo perfeitamente. Eu ouço e entendo. Pode ser que o meu gosto tenha mudado porque essa música é mais antiga, mas eu digo, eu entendo perfeitamente o que eu fiz. Não vou fazer uma música que eu não entendo.
E eu não vou dizer que eu vou fazer alguma coisa porque a técnica diz que é assim e eu atribuo a responsabilidade criativa para a técnica. Nunca faria isso. Nunca. Responsabilidade criativa é de quem cria mesmo. Agora, as técnicas são muito importantes. Muito importantes. É uma forma importantíssima de aprendizado, de estudo. Nunca abandonaria isso, principalmente no que se refere, por exemplo, à formação de estudantes no estudo da música. Nunca abriria a mão disso. Mas depois, você aprende, depois você se livra delas. É mais ou menos isso. Ou então você usa a liberdade. E essa liberdade é muito difícil de conseguir, porque se você diz, qual é a sua técnica? Eu falo assim, a minha técnica é algo que faz sentido com o meu ouvido, ponto. Isso é tudo, isso é tudo. Agora, eu utilizo um monte de ferramenta para isso acontecer. Quer conhecer? Então eu falo, ó, tem essa, tem aquela outra, espectralismo e não sei o que e tal. Então tem um monte delas. Mas nenhuma delas garante isso. E eu acho que isso é fundamental. Para mim, a música tem que ter sentido. Outras pessoas não se importam com isso, não é? Não importa, não tem importância para essas pessoas, mas não é o meu caso. Então, eu não estou dizendo que eu sou referente para ninguém, mas para mim, a música, eu tenho que ouvir isso, tem que ter sentido. A semiótica é a ferramenta que permite fazer isso, e eu consegui fazer uma transposição para a música que foi muito frutífera para mim, e utilizo realmente. Inclusive, tem um texto para ser publicado em que eu explico essa ferramenta. Não dá tempo de explicar, mas basicamente eu utilizo as categorias de Charles Sanders Peirce e organizo essas categorias diferente do que ele faz, uma espécie de sucessão temporal, de tal maneira que eu estabeleço vários tipos de conexão, tanto em nível como as conexões dos objetos podem ser explicadas através das relações por exemplo, dentro do signo, você tem vários tipos de relação, qual é o tipo de relação que você está utilizando para relacionar um objeto com outro, e eu trabalho com isso em vários níveis. Vários níveis. Então, eu posso ter um nível profundo, mais ou menos como se fosse uma espécie de Schenker, estou usando uma metáfora do que diria Schenker, um nível profundo em pelo menos eu prefiro dizer que esse é o nível profundo, ou que é o mais subliminar, pelo menos na minha cabeça, que eu posso utilizar uma fórmula que dialoga com alguma coisa que o público já tem na cabeça, mas não é consciente, como, por exemplo, a pessoa fala português e não está pensando em gramática. Já está totalmente incorporado. Então, eu posso utilizar fórmulas como essa, que já estão muito compartilhadas dentro de um certo conjunto de ouvintes, e posso trabalhar em um universo de superfície com outros elementos que se organizam a partir desse elemento mais profundo, mas utilizando regras semióticas para fazer que tudo isso funcione, não é? Então, de alguma maneira, isso é o que ocorre nos três exemplos que estão disponíveis nos links que ficam disponíveis debaixo de quando a entrevista for publicada no dia 25, elas foram compostas dessa maneira. As três. São três exemplos diferentes que ilustram isso. Eu convido ao público para ter a experiência escutando essas obras, que vai ver, eu não estou usando nenhum elemento diatônico tonal, e a música funciona, você observa o discurso musical. E eu acho que isso é muito importante. A definição de Peirce que eu uso para atribuir, para não deixar tudo no ar, sim, não é? Então, a definição de Peirce que eu utilizo é basicamente, ele tem uma passagem muito específica em que ele diz, vamos ver se eu não me equivoco, eu publiquei um texto que eu falo como é que é, a inteligibilidade é o resultado de um conjunto de... Não, como era a frase? Perdão, que eu estou confundindo idioma aqui. Se quiser falar em castelhano, não tem problema Como não. peraí, eu vou lembrar. Agora, agora me entrou um nó aqui. Sinal, Peraí. viu, Edson? Por sinal, quando você tiver esse texto publicado, passa o link pra gente que a gente coloca aqui no
Ah, Não, tá Para as certo. pessoas terem. Já devia ter sido publicado, porque, mas é um texto justamente como eu utilizo a semiótica como ferramenta de composição. E aí eu explico como é que eu fiz. Então, E já fica, viu, enquanto você o sentido compreende. musical é um Sim. conjunto de relações que o ouvinte cria para transformar aquilo que escuta em algo inteligível. Uhum, uhum, certo. E aí traduzido para a música, né? E essas conexões são a chave do sentido. Ou seja, o sentido musical é o conjunto de relações que o ouvinte realiza para transformar aquilo que escuta em algo inteligível. Se nós entendemos o funcionamento dessas conexões, temos a melhor ferramenta de composição musical, segundo o meu ponto de vista. Então, é, entendendo, dependendo das formas, das conexões que a gente realiza, nós podemos transformar uma paisagem sonora, ou, por exemplo, sons ambientes, nós, como receptores, utilizamos esses mesmos processos e transformamos essa experiência auditiva em uma experiência musical. Nós temos, o receptor tem um papel muito importante nesse aspecto também. Não transfiro a responsabilidade da música ao receptor, mas eu sei que o receptor é parte da música, porque ele, afinal, é que vai construir essas conexões. Então, se alguém, quando nós entendemos a forma de conexão, os princípios de conexão daquilo que nós escutamos, por que escuto isso e depois isso e eu conecto? Se entendemos a forma de conexão, eu tenho a chave da progressão da música no tempo. E não importa o material que esteja usando. Ou importa na medida em que ele ajuda a construir essa relação, essa conexão ou não. Então, a inteligibilidade musical, que é que é a chave do sentido, a inteligibilidade musical é um conjunto de relações que o ouvinte realiza para transformar aquilo que é um conjunto de relações, é um conjunto de conexões que o ouvinte realiza para transformar aquilo que escuta em algo inteligível. O sentido musical. Eu estou falando a mesma frase, eu estou me enrolando aqui, porque mas, não, está cruzando aqui. Bom, mas eu já falei antes po- corretamente. Então, é isso. Então, na verdade, eu acho que é muito certo isso. Eu acho que ele tem muita razão no que está dizendo. Então, investigar isso, para mim, não encontrei a resposta disso na música. Por isso, essa é uma das principais razões, aproveitando e explico por que eu fui fazer em comunicação semiótica, porque eu tive a hipótese que a semiótica podia me dar essa resposta. E, pelo menos para mim, eu acho que eu não estava equivocado. Encontrei as respostas que eu precisava. Agora, todas as respostas? Não. Não tenho todas as respostas. eu queria aproveitar fazer um parênteses aqui rápido, que é interessante, né? Você comentou, né, que a semiótica do Peirce é difícil, né, de ser absorvida, de ser entendida. Uhum. E eu a primeira vez que eu consegui entender alguma coisa da semiótica do Peirce foi primeiro através do seu livro, que Ah, foi muito bem explicado, sobretudo por ser, né, voltado também para o público da música, então as coisas começaram a fazer um sentido para mim que antes não é. faziam, né? E uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, né, de saber, né, se em algum momento de lá para cá outras áreas digamos, interdisciplinares de estudos te interessaram também, como, por exemplo, a área de cognição musical, se você É. tentou fazer alguma investida nessas outras áreas junto com né, a pesquisa em semiótica, ou se não, se para você a semiótica precisa estar à frente, enfim, sei lá, só Não, eu curiosidade. fiz várias conexões e faço até hoje, né? Eu fui artista visual também durante 8 anos, quando eu decidi que eu não ia seguir com a parte, porque ninguém, eu achei que o meu progresso na composição musical dependia que eu me dedicasse 100% a isso, mas eu sempre tive um carinho e um amor muito grande para as artes visuais. Eu trabalhei, cheguei a expor quadros em exposições de arte contemporânea, mas atualmente eu utilizo isso como elementos da minha criação musical, seja criando partitura ou fazendo instalações sonoras, onde eu apresento alguns. A última que eu fiz, que foi em 2019, eu voltei a construir 3 quadros. Uma coisa rara, eu não fazia faz muito tempo.
Mas eu gosto muito disso. E eu acho que o diálogo com as artes é muito importante. Existe também a possibilidade de diálogo com a ciência, não é? A ciência ela pode estimular muito a gente. Eu não acho que a ciência, que a música se reduza à ciência. Eu não, acho que é o contrário. Eu acho que a porta de entrada do conhecimento é a percepção, não é a lógica. A informação do mundo entra pelos nossos sentidos, e um deles é o ouvido. Mas o ouvido, quando você vê uma pessoa tocando no palco, nunca é só som, só você fechar os olhos. Mas tem que fechar o nariz também, porque o cheiro importa também, né? Tem que fechar a temperatura, porque escutar uma música com muito calor ou com muito frio altera. Então, nós somos multissensoriais. Então, nós somos multimídia por natureza. Não acredito na experiência da música desconectada de qualquer outro meio. Eu acho isso impossível, porque se a música depende do receptor, o receptor tem toda a sua experiência sensorial em jogo. A música é um fenômeno. A música não é uma coisa, a música não é um objeto, a música é uma experiência. Assim penso eu. Não acho. As pessoas podem querer reduzir a música a uma partitura. Eu acho que eu podia também reduzir a uma fita magnética, não é? Que tem um som gravado. É, mas eu acho que não é isso. Não é isso. Na minha opinião, a música é resultado mesmo de uma experiência entre um som e alguém que escuta, né? Não estou dizendo que o ouvinte compõe quando ouve, mas constrói o sentido do que ouve. Aí vem todos os jogos de códigos compartidos entre o ouvinte, ou não, de tal maneira que se você fizer uma música que parte do zero absoluto, provavelmente ela não deveria ser entendida por ninguém. Mas o inteligente, na minha opinião, é usar de uma maneira criativa os códigos já existentes, não repetindo fórmulas cadenciais ou seriais, ou seja lá o que for, mas ao contrário, ver como funcionam os hábitos de escuta do nosso público atual, da contemporaneidade, da maneira mais ampla que a gente pode generalizar, porque cada pessoa sempre tem os seus características pessoais, e a partir desses elementos de construção de sentido compartidos, como a língua não é uma coisa individual, a língua sempre é um produto social. Então, se eu quiser alterar as palavras segundo o que eu tiver na cabeça, ou eu convenço todo mundo, ou eu estou usando a palavra com um sentido que não é compreendido da mesma forma por outras palavras. Então, Roland Barthes dizia assim, não é? Ele dizia: a língua não é a língua te obriga a dizer. Eu não lembro qual era a palavra que ele usa, não era obrigar, é outra. Então, se você quer dizer uma coisa, você tem que usar um certo conjunto de códigos compartidos. Então, a música é muito mais flexível, ela é fluida nesse aspecto. Então, o legal da música é que você pode usar com muito mais flexibilidade que a língua. Os poetas que me desculpam, eu não sou poeta, admiro a poesia, mas não sou poeta, e tenho as minhas limitações, evidentemente, como qualquer pessoa, mas eu acho que eu estou falando a língua segundo eu usaria. Então, a língua, para mim, é muito mais restrita e, comparativamente à fluidez dos sons. Os sons são muito menos codificados que a língua, isso sim, é certo. Os sons são menos codificados que as línguas, então é mais fácil você usar essa fluidez em seu favor, então você pode usar elementos codificados misturado com outros que não são, e aí é onde está a alquimia que produz algo que não é mágico, que não é uma questão de inspiração, que não é uma questão da postura romântica que vai entrar na cabeça de alguém, sei lá de onde. Não tem nada a ver com isso, tem que ver com prática, trabalho, trabalho e trabalho. Eu acredito no trabalho, eu acredito na persistência, eu acredito no esforço. Essa coisa que cai do céu grátis, não conheci na vida. Né? Tudo é resultado de trabalho mesmo. E eu acho que o trabalho compensa. Né? Eu acredito que o esforço compensa. Agora, no final, você vai. Esse ano eu vou completar 60 anos, então eu já chego uma hora que você já se livra dessas ferramentas e então você
aparentemente você não tem nada, mas toda a vida foi você ir treinando os seus hábitos. Mas eu acho que a semiótica, o que ela faz é isso, ela pode te ajudar a explicar isso. Peirce não explica. Não conheço uma explicação semiótica que me convença. Eu tive que criar a minha, né? Essa é a parte da investigação. Essa é a parte investigativa, né? Quer dizer, essas Eu criar a ferramentas, minha. certo. É. Essas ferramentas, elas, digamos, elas, com o uso, elas podem se tornar, digamos, no domínio da intuição, digamos assim, né? E você já Ah, começa, sim. né, a usar com mais conforto. Só antes de entrar numa última questão que eu queria fazer, só para ver se eu entendi, é muito interessante essa coisa da semiótica do Peirce, né? Digamos que eu decida trabalhar no nível assim de, eu tenho dois sons e esses sons, duas sonoridades, né? E elas se conectam por uma questão cultural, né? Digamos um símbolo, não é? Eu até me lembrei quando você falou isso de uma progressão é uma progressão que o Richard Cohn fala, né? Que é se eu faço, por exemplo, dó maior e lá bemol menor, né? E ele traça essa progressão, né? Lá de Carlos Gesualdo, que isso aqui já era um absurdo para a harmonia da época, né? E ele traça isso passando por um monte de gente. Ele disse a primeira vez que foi usado, tinha um texto, ele falava em morte, morte. Depois se abandona o texto, mas tarde demais, né? Fica aquela coisa. Então, de repente, eu poderia ter no fundo, né? Uma coisa, né, que ele chama polo hexatônico, né? Eu não sei se é isso, assim, digamos, isso você pode pensar como uma coisa profunda, né? E em cima você vai jogando outros, não sei, ícones, sinais, outras, né? Vale a pena até depois uma aula, né, para os nossos É, alunos sobre, né, assim, sobre essa. exatamente. Caberia dar um pouco mais de exemplos. Aqui fica, na nossa conversa aqui, fica um estímulo, não é? Isso, A pensar fora da caixa, muito bom, né? E ver interessante. que nós podemos fazer música utilizando outros elementos que não dão a resposta para a gente, mas que orientam a gente num âmbito diferente, que é o âmbito da construção do sentido, que eu acho que falta. Uhum, Falta, não isso. é? Por exemplo, o importante no encadeamento harmônico, quando as pessoas estudam a harmonia, como poderia ser um caso desse dó maior, lá bemol menor, você tem aí uma relação de mediante, você tem um cromatismo, bem, não é exatamente o cromatismo, é, porque seria lá bemol com dó natural e o mi bemol. Não chega a ser cromático, porque é um si, mas você podia ter uma relação, por exemplo, dó maior, mi bemol, onde o mi natural se converte em mi bemol. Uhum, Então, você vai criando essas sonoridades que têm um cromatismo implícito aí, uhum, que pode estar na mesma voz, ou pode ser tipo falsa relação, pode ter várias formas, né? uhum. Então, o que acontece é que esse choque aparece, inclusive, em compositores como Vaughan Williams, fazendo progressões interessantíssimas com esses choques de sonoridade, onde você parece que você dá a sensação de que você está no Mil Léguas Submarinas, assim. Uhum, uhum, Parece que está tudo isso. uma espécie de flutuação harmônica. Você não está em nenhum lugar, mas parece que você está dentro d'água, assim, né? Isso é uma analogia, né? Isso é uma analogia. Mas então é só para dizer assim, da ideia de fluidez, você não tem muito essa sensação de direcionalidade, então cria essa sonoridade. No final, o que fica é o resultado estético. Então, essa sensação, você que você guarda no seu ouvido. Então, você ouve isso, inclusive você podia utilizar isso, por exemplo, essa progressão em uma película, um filme, justamente para representar determinados estados afetivos, por exemplo. E aí conseguir dar essa característica a uma cena. Ou outros resultados. É diferente de você fazer uma harmonia que tem uma direcionalidade forte em direção a algum lugar, ou que ou você não tem percepção de acorde, você tem massas sonoras que vão para lá e vão para cá. Cada uma delas não é só uma questão técnica, elas têm um impacto é, sensorial na gente. E é importante explicar essas coisas, não só eu acho que é importante explicar do ponto de vista construtivo, mas também é importante explicar do ponto de vista sensorial. Como é que você ouve isso? De Exato. que forma isso ganha sentido no seu ouvido? De que forma você pode usar isso? Uhum. Usar mesmo, com ferramenta. Isso aqui funciona? Claro que funciona. Então funciona, mas vamos fazer de tal maneira, ou de tal maneira, ou de tal maneira que funciona assim. Então eu uso.
eh, esses recursos a partir de uma visão mais pragmática. Às vezes, a explicação de como foi construído é uma explicação causal, né? Esses foram os recursos que eu utilizei para construir esse material sonoro. Mas também é muito interessante pensar na causalidade final. Eu quero obter um resultado estético. Então, aí, ao contrário, em vez de ser aquilo que vem antes gerar aquilo que vem depois, ou seja, esse acorde é o resultado de um conjunto de regras aqui, agora eu tenho um acorde aqui, mas eu tenho aqui a minha sensação, eu quero essa sensação. Então, você pode inverter o processo. Que tipo de som me produz essa sensação? Então, aí esquece as regras, busca, busca, busca. Então, isso aqui é uma espécie de um imã que atrai as sonoridades. Todas as sonoridades que vão nessa direção são, como se disse, confluem para esse mesmo lugar. Em vez de ser a causa que gera o acorde, agora seria assim, qual é a sensação que os acordes são capazes de, que, uma vez utilizados os acordes, produzem essa sensação. Então, agora é uma regra que atrai, ou seja, alguma coisa que atrai os eventos. Então, utilizar algo que é inverter o processo causal. Então, o resultado final condiciona o resultado inicial. Então, isso é muito interessante fazer esse tipo de inversão. Existem várias formas de trabalhar com a construção do sentido na música que eu acho que enriquece o processo criativo ou, pelo menos, especulativo. Nada dá a resposta. Na verdade, a resposta é a música que você está fazendo. Mas invertir o enfoque. Se você inverte o enfoque ou usa outro tipo de enfoque, você pode descobrir coisas que, às vezes, os nossos juízos incorporados não deixam ver. Então, é interessante, às vezes, sair da caixa, pensar um pouco fora e descobrir outras coisas. E o intercâmbio com outras artes é muito importante, ou das ciências também. Eu utilizei teoria do caos na música, no sentido clássico mesmo, de teoria do caos, e com resultados muito interessantes também. Mas eu nunca achei que a teoria do caos explica nada na minha música. Nada. A única coisa que ela explica foi como eu gerei o material. Mas aquilo que eu estava buscando, ou seja, eu transformei a teoria do caos até soar do jeito que eu acho que tinha que soar. Algo que Entende? fizesse sentido para você, né? Algo que Então, fizesse sentido para mim. muito bom. Olha, teríamos Hum. aí mais umas 500 perguntas para, né, isso aí gera muita curiosidade, mas a gente está se encaminhando para o final. E eu queria que você, Edson, falasse um pouco agora sobre os seus projetos futuros no âmbito da composição, no âmbito da pesquisa musical e mandasse uma mensagem para os nossos ouvintes, alunos, ouvintes, amantes da música, né? É. Ó, eu sempre fui uma pessoa que decidiu, eu decidi, como acho que todos nós, ser músico porque nós amamos a música. E, e eu acho que o esforço compensa. Pelo menos, eu sou uma pessoa muito feliz na área da música. Não é número de likes em YouTube que me alegra, embora isso sempre é uma pequena alegria, mas é o fato de você poder dedicar sua vida a isso. É uma maravilha. Então, o esforço e o estudo, como dizia o Eleazar de Carvalho, o esforço e o estudo são a chave. Estudar de tudo e entender realmente, não memorizar, entender os procedimentos que você está usando e, e ir em frente, e vencer todas as dificuldades. As dificuldades existem, só não vê dificuldade quem só vê a rede social. A dificuldade é parte da vida. Então, a gente tem que ir lá e superar as dificuldades, cada um na sua maneira, cada um com suas características pessoais, seus gostos pessoais, e buscar o ideal. Eu acho a música fundamental para a sociedade humana. Tem gente que pergunta, mas que utilidade tem a música? Essa pergunta, para mim, quase dói escutar essa pergunta, né? Mas eu compreendo que as pessoas possam querer fazer, queiram fazer esse tipo de pergunta. Ah, e, inclusive, tem filósofos aí que nunca entenderam nada disso, né? E falam da música como se a pior das artes, e aí faz essa classificação louca. Não sei por que classificar, isso não serve para nada. Se é a mais elevada, a menos elevada, que diferença faz isso? Para mim, como compositor, não faz nenhuma. Nenhuma. Aprender com as outras artes também.
ter cultura geral, né? Vai ver uma exposição artística, não é como a pianista que só vai assistir concerto de pianista, não assiste concerto de flautista, não assiste concerto de violino, não. Então, tem que ter cultura geral. Cultura geral expande seus horizontes, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Projetos futuros, eu acredito muito é, é, na, 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 na multimídia. Acho que a arte conectada com outras mídias é muito importante. E é a ideia da música separada das outras mídias, que às vezes é uma forma como a música é apresentada em alguns contextos, não digo que não seja necessário em alguns casos, mas às vezes é desnecessariamente desconectada das outras artes. Eu acho que a música tem que ser entendida dentro de um contexto de experiência artística. A música é uma experiência artística dialogando com outras experiências que podem ser visuais, gestuais, como a dança. E eu acredito também no potencial das novas tecnologias, não é? Eu tenho um interesse especial pelo uso da inteligência artificial, mas não para substituir compositor, que eu acho isso inútil, inútil. É, se vai substituir um compositor, então põe um compositor diretamente, não precisa de inteligência artificial. Eu acho que ela é mais no sentido de fazer coisas que nós não podemos fazer, ou explorar coisas que nós não podemos explorar. Mas, afinal, a decisão é sempre nossa, né? Essa é a ideia. Afinal, quem decide é a gente, quem dá sentido é a gente. Muito bom, muito bom. Não sei se eu Então, respondi bem, sim, Fernando. sim. A gente vai ter uma obra do Edson agora 7 de julho com a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, uma obra chamada Súbito, né? Junto Súbito. com um grupo de compositores Circuito Novo, do qual eu tenho a honra de fazer parte também, junto com o Edson. E eu acho que é isso. Aqui eu vou passar para o Ian dar uma despedida final, já agradecendo ao Edson por essa gentileza e pela bondade de ter vindo aqui falar um pouco sobre o seu processo composicional, sobre semiótica, né? É. Tá bom? Então esse programa vai ao ar no dia 25, né, de abril. E obrigado então, Edson. Eu passo para o Ian agora dar Eu agradeço muito. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder desenvolver todas essas reflexões aqui com vocês. Nós que agradecemos, Edson. Muito obrigado mais uma vez aí por participar, por doar seu tempo e seu conhecimento, né, para esse nosso bate-papo. Agradeço também aí, né, aos nossos ouvintes que têm acompanhado, né, o bate-papo há 4 temporadas, estamos na 4ª temporada já, né? quarta Nem temporada. parece. Passa muito rápido. Então é isso. Obrigado aí, Edson. Um abraço para todos e todas. Abraço. Muito obrigado. Obrigado. Bom estar com vocês.